Olá a todos, bem-vindos ao podcast mais luminoso da internet. Aqui, como sempre, falamos de fé, de quedas e até de milagres. Aquilo a que está sempre habituado todas as semanas a encontrar nos nossos episódios. Tudo, claro está, sempre com o Espírito Santo a deixar o seu gosto. Hoje, a luz chega-nos até ao nosso querido Duarte Francisco, ele que diz que um dia, ao longo da sua vida, sempre gostaria de ser arcebispo. Quem sabe se o nosso querido arcebispo está a ver. Temos aqui um concorrente que gostava, não é bem concorrente, mas gostava de ser também arcebispo. Bem-vindo, Duarte. Obrigado, antes de mais, pelo convite. É verdade, é um sonho meu desde pequenino, quando tinha os meus 3 anos, numa visita do arcebispo Dom José. Cheguei a casa e depois pensei, sim, é isto que eu quero ser quando for grande. Entretanto, depois a vida levou-me para outros caminhos. Não quiseste seguir? Não. Entretanto, o sonho mudou-se. Mudou-se, exatamente. Olha, e antes de começarmos a nossa conversa, também lá para casa, há pessoas que não te conhecem, nem sabem, sabem o teu nome, porque eu já o disse, mas quantos anos tens, de onde vens, o que fazes? Eu sou Duarte Francisco, tenho 22 anos, venho de São José de Almarosa, para quem não sabe onde fica, fica em Cruxe, e pronto, estou a estudar gestão na Universidade de Évora e também trabalho numa cervejaria, chama-se Magnífica, fica no mercado municipal em Évora. E acho que é isso. É o que geralmente nós dizemos depois, quando não temos mais nada a acrescentar. Olha, Duarte, nós já vamos também passar pela Magnífica e abordar o assunto da cervejaria. Queria-te fazer a primeira pergunta assim, em quebra-gelo, apesar de já termos também começado com a questão do Sr. Arcebispo. Tu sabes ou tens ideia do último local onde rezaste, onde estiveste perante Cristo e sentiste mesmo aquele poder de oração intensa? O último local onde estive perante Cristo, isso é uma resposta um bocado simples para mim. Muito provavelmente foi ontem, onde fui fazer adoração. É um local que eu recorro bastante, o Calvário, em Évora, para quem não sabe, tem adoração perpétua. Recomendo para quem queira ir, e lá está, é onde normalmente tiro um bocado do meu dia para ir fazer adoração e refletir e pensar sempre um bocado sobre tudo o que é a minha vida, decisões e etc. Comentas com os teus amigos o facto de ir ao Calvário tirar esse tempo contigo? Sim, até porque comento bastante, até porque lá está, já costumo ir muito com grupos de amigos, combinamos ir juntos ou algo do género. Até algo que no início se calhar era um bocado algo que eu escondia, mas é algo que eu tenho vindo a melhorar na minha relação com os meus amigos. Também é não esconder aquilo que eu sou e aquilo que eu gosto de fazer, que é também adorar e estar sempre, rezar, estar perante Deus. Eu já fiz esta pergunta a outros convidados que estiveram aí sentados, mas também gostava de fazer esta questão a ti, que é, nós muitas vezes, perante amigos nossos, temos muito aquela tendência do este meu amigo não faz parte do meu meio de amigos católicos, mas está comigo, eu quero rezar, e muitas vezes acabo por rezar, vá para dentro, passa a expressão, e não digo ao meu colega, olha, estou a rezar, ou queres rezar comigo. Acontece muito contigo, ou tu costumas ser aquele provocador de vem comigo e vamos rezar juntos? Eu, enquanto pessoa, sou bastante o provocador, o que chama, o que leva os amigos a irem rezar, mas também, lá está, também já tive uma fase em que era muito tímido, em que escondia tudo, ou por exemplo fazia coisas nas redes sociais, momentos de adoração em que amigos meus me identificavam para eu partilhar, e eu aí se calhar às vezes partilhava só nos amigos chegados ou algo do género de forma a esconder, mas é algo que neste momento já não faço, já passei essa barreira, porque lá está, não tenho nada a esconder, é aquilo que eu faço, e é uma barreira que tem de ser ultrapassada aos poucos, e acho que é um bocado uma jornada pessoal, digamos assim. Olha, e tu, a nível de projetos, onde é que tu estás envolvido? Não precisam de ser só católicos, mas no geral, em que movimentos, em que atividades é que tu, desde pequenino até agora, já passaste? Movimentos, atividades. Olha, quando vim para a universidade, envolvi-me bastante na Associação Académica da Universidade de Évora. Cheguei a estar 3 anos, um como setorista, que é basicamente
quem ajuda a mão de obra, digamos assim. Cheguei a ser coordenador do setor financeiro e o meu último mandato foi enquanto tesoureiro da Associação Académica. Entretanto, depois saí, dei a vez aos outros. Também já faço dos convívios fraternos. Também já fiz Missão País. E acho que é um pouco por aqui. Já vamos passar também por esses movimentos e essas atividades onde já passaste. Pegar aqui na Associação Académica, e espero que não seja mal interpretado isto que vou dizer, porque nós muitas vezes associamos, neste caso, a Associação Académica com atividades, preparar a semana académica, a recepção caloiro, bebedeiras. Como é que é conciliar aqui esta parte mais recreativa, mais lúdica, com, ao mesmo tempo, a tua fé? É fácil conseguires conciliar isto tudo? Antes de mais, um bocadinho também entrar um bocado em correção. A Associação Académica não é só o preparar as recepções e as queimas das fitas, é também um bocado a ponte entre os estudantes e a universidade. É o que também ajuda os estudantes, lá está normalmente na recepção, a integrarem-se com, por exemplo, se forem sócios, podem ir ter a Associação Académica, podem ir encontrar quartos lá. É assim um bocado a ponte, assim um bocado a mãe emprestada do estudante na universidade. E também prepara outras atividades, até mesmo a nível nacional, como atividades até para um próprio futuro, uma Expo Estudante, que é uma feira onde damos a conhecer vários pitches aos estudantes, desde como fazer um currículo, a inteligência artificial no mundo do trabalho. Tudo o que envolve ao trabalho é uma atividade que é para o estudante depois pensar num futuro depois fora da universidade. O conciliar, lá está, isto vai bater muito àquela questão da barreira de passar aos amigos, que é aquilo que eu faço. Eu no início tinha muita barreira, por exemplo, às quartas-feiras, à missa no casarão, às 7h15, e eu chegava, malta, às 7h15 eu tenho de me ausentar, porque inicialmente ia porque vou ali, ou porque tenho de ir a casa, ou tenho de ir fazer o jantar, ou um amigo meu está-me a chamar, mas depois foi algo que comecei, não, eu estou a mentir, não é isto que eu faço, não, eu à quarta-feira ausento-me porque vou à missa. Assumir a tua fé. Sim, e acaba um bocado, este é um bocado o primeiro passo. Mas tu vais porque? Vou porque acredito e lá está, e faz-me bem, e este é um bocado o primeiro passo de disrupção, digamos assim, entre os copos e a bebedeira e a vida fora isso. Mas nunca foste colocado de parte por ir à missa e não ficares com os Não, teus nunca amigos? fui colocado de parte. Claro que já há sempre, vais à missa, és católico e não sei o quê. Há sempre isso, mas é algo que já não me afeta. Em tempos, acredito inicialmente que me tenha afetado, mas é algo que já me passa ao lado, digamos assim. E às vezes até entro na mesma brincadeira, olha, não queres ir também, não sei o quê. Acho que é um bocado por aí. Acaba por ser divertido. Sim. E engraçado. Percebes que também há amigos e pessoas que acabam também às vezes por seguir. Sim, claro. esse caminho. Olha, tu falaste-me aí da Missão País e acho que pronto, já estamos mais que na hora de poder avisar que, e agora era a altura em que eu começava aqui, feito maluco. E os tambores. Exatamente. O Duarte Francisco é chefe-geral da Missão País de Évora. Como é que é isso de seres o chefe-geral desta nova missão que abre na Universidade de Évora? Acima de tudo é uma alegria enorme conseguirmos abrir a segunda Missão País em Évora. Era algo que não esperava de todo um convite. Ainda só fiz missão uma vez e foi pelo Instituto Politécnico de Beja, em Ficalho. O convite foi assim um bocado inesperado, mas claro que aceitei prontamente a servir nesta nova missão para mim. E lá está, é uma sensação que não se explica. Eu próprio comentava com os meus amigos quando recebi o convite que eu não sei o que é que senti naquele momento. Era uma alegria enorme que não conseguia explicar. Quem vai para a Missão País, como é que eu digo? O que é a semente, o que é esta luz que faz com que a pessoa possa vir a ter vontade de fazer? O que é preciso ter? Voltando um bocado aqui à parte do convite de ser o chefe-geral, primeiro foi o sentimento de conseguirmos dar a oportunidade a mais 60 jovens de fazer a missão. E segundo, acho que esse despertar, o que pode ser o rastilho a um universitário de fazer a missão, acho que é mesmo toda a mística de
querer ajudar e querer estar uma semana a ajudar a desenvolver e a crescer aquela sociedade, não só em termos materiais, como também espirituais e não só, e das pessoas verem que, por mais pequena que seja a localidade, das pessoas perceberem que existe algo mais para além disso. Normalmente nestas localidades temos sempre aqueles velhotes que estão no banquinho, no meu tempo é que era isto, agora já não se faz isto, já não se faz aquilo. Tentar chegar um bocado aqui à proximidade e deixar um bocado as tecnologias, e tanto é bom para nós como para os idosos, para verem que a sociedade não está perdida, digamos assim. Okay. Isso acaba de certa forma por dar esperança a eles e os próprios jovens sentirem que têm um papel ativo na sociedade. Depende depois também da comunidade que cada pessoa fica, vai ser tocada à sua forma. Aquilo depois tem várias Sim, tem várias comunidades. Tens a comunidade do lar, tens a comunidade da creche, tens é costumo vê-los bater porta a porta, tens uma que o nome está um bocado assim proibido, mas é para reconstruir casas. Okay. E depois no final apresenta ainda há outra, que é do teatro. No final há um grupo de missionários que estão uma semana inteira a preparar-se para no final prepararem um teatro, mostrarem um teatro à comunidade. E é uma grande festa nesse dia. Olha, Eduardo, e tu, agora por seres chefe de geral da Missão País, tens a tua vida pessoal, tens a tua vida universitária, tens todos os outros movimentos e atividades onde tu estás. Como é que é possível manter, esta chama acesa com tanta coisa, muitas vezes turbilhões, alegrias, muitos sentimentos misturados? Como é que conseguir viver com esta quantidade de coisas na tua vida? Eu, normalmente, quando me fazem perguntas nessa perspectiva, digo sempre que é com chamas destas à minha volta. Ou seja, rodeado de amigos que, quando estamos mais apagados, que nos dão força para continuar. Com isto, o que é que eu quero dizer? Com tanta coisa é bastante normal. De vez em quando, com momentos, por exemplo, a universidade não me está a correr bem, depois apagar-me por isso, ir-me abaixo por isso mesmo, e os outros movimentos em que eu estou metido, querendo ou não, vão se sentir por isso. E estando rodeado de pessoas que me vão acompanhando no meu dia-a-dia, puxando para cima do arte, bora, tu consegues, já paraste um bocado para pensar o que é que vais fazer agora, uma coisa de cada vez, Duarte, tens muita coisa a fazer. É rodeado de pessoas como estas que me vou aguentando e mantendo sempre esta chama e tentando levar a chama desde a universidade até à surgeria e até à própria Missão País. Existe alguma pessoa que tu digas, é esta pessoa que me tem conseguido guiar neste caminho da vida cristã? Existem várias, podia estar aqui a enumerar algumas. Uma delas, posso dizer sempre, lá está, não é só de agora, é o meu irmão, que foi sempre, desde pequenino tivemos as nossas turras, mas foi sempre quem, no meio das nossas discussões e brincadeiras, quem foi sempre alertando, puxando um bocado mais à terra, porque eu depois também gosto e quero ir para todo lado, e é uma das pessoas que me vai puxando e dizendo, Duarte, foca-te naquilo que é essencial, não te despeças assim tanto. Depois também tenho outras, como por exemplo a Maria, foi uma amizade que fiz no curso, que se revelou uma grande amizade para a vida. Até o próprio Guilherme foi uma amizade que fiz no casarão. A própria Nana, que também já cá esteve, que a conheci através do movimento dos convívios fraternos. E então parece que em cada sítio vou encontrando assim algumas amizades que me vão puxando. Pessoas que me vão puxando para cima. Puxam para cima, muito bem. E olha, tu agora estavas a falar do teu irmão. A família para ti tem uma importância significativa neste teu percurso? Sim. Ou seja, a minha família, antes de mais, ela era religiosa, mas não era praticante. O meu irmão começou a ir à catequese. Houve um dia que ele não queria ir à missa porque os meus pais não iam. E então ele disse, olha, eu só vou à missa se vocês forem. E os meus pais foram, sentaram-se no último banco. Foi assim, toda uma obrigação, mas lá está, como é que os meus pais iam dizer a uma criança que ele tinha de ir à missa se os próprios pais não iam? É um bocado por aqui. Um bocado de incoerência. Sim, é incoerência. E então eles começaram a ir, desde então depois fizeram um movimento que é os cursos de cristandade, fizeram parte desse movimento, e a partir daí começaram a ser praticantes. Entretanto, nasci eu,
eu, para não ficar sozinho em casa, ia às catequeses que os meus pais davam na altura. Então, quando cheguei ao primeiro ano, no segundo ano de catequese, meio que já sabia um bocadinho o que estava ali a passar. E, Já eras quase o catequista. um bocado. Às vezes até corrigia, era bastante engraçado. E desde então fiz uma vida em família, sempre crescendo junto a Cristo, sempre com bastante fé. Ajudávamos a preparar as utreias, que são pequenos encontros que se fazem através do movimento dos cursos de cristandade, para depois também manter um bocado a chama acesa. E desde então tiveram uma grande importância, desde que me lembro, praticamente. Olha, este programa, tu lá está, não sei se sabias, não. Nós começámos com o quebra-gelo, mas este programa também tem dinâmicas muito engraçadas. E é agora que te peço que abras bem os teus ouvidos e vejas, ou neste caso, ouças e percebas se reconheces esta voz. Olá, Neto, espero que estejas bem. Quero-te agradecer o que fizeste pela avó quando estive doente. Que pediste aos teus amigos para rezarem por mim. Obrigado. Tenho orgulho em ti e pelo neto que és. E enquanto cá estiver, podes contar sempre com a avó. Beijinhos, gosto muito de ti. Que importância a tua avó tem para ti? Há bocado fomos almoçar e eu tinha dito que era praticamente impossível fazer-me chorar. E respondi-te que era dependendo de certos assuntos. Deixa ver se me consigo recompor para falar. Devíamos ter trazido uns Kleenexes para te recompores. Quem está a falar é a minha avó materna. A minha avó Maria Joaquina. Quando era pequeno chamava-lhe avó Bibi. Não me perguntes porquê. Foi ela que me criou, junto com o meu bisavô, que era o pai dela. Faleceu há 4 anos, se não tenho erro. Vai fazer agora 5. E tenho estado sempre por Évora, com o trabalho é difícil ir a casa. E ela nos últimos tempos tem adoecido bastante drasticamente. E houve um dia que acordo com a minha mãe a chorar, em que disse que a avó tinha ido para Lisboa, que estava muito mal. E é muito raro eu ouvir ou sequer ver a minha mãe chorar. E eu nesse dia senti-me bastante preocupado. E nós temos um grupo de jovens adoradores que fez agora não, fez aqui há cerca de um mês e pouco tempo, um ano, que começou, e eu no grupo de jovens adoradores pedi para rezarem pela minha avó e as orações foram tantas que ela recuperou e neste momento está em casa viva e bastante viva, e desde já mando um beijinho e pronto, é isto, é a forma como a minha avó me toca. És o homem que és hoje, tanto a nível católico também devido à tua avó? Sim, ela sempre, por mais que não fosse assim tão praticante como a minha família, sempre foi algo que a gente foi puxando. Por exemplo, havia sempre as dinâmicas de catequese, levava sempre uma flor para a minha avó, em vez de levar só para a minha mãe no dia da mãe, levava também para a minha avó. Foi algo que sempre foi acompanhando, íamos à procissão juntos, à procissão de Nossa Senhora do Castelo, que é uma procissão bastante emblemática na nossa zona, íamos sempre juntos. Este ano, por acaso, ela não conseguiu ir, mas sim, ela esteve sempre bastante presente. Dizia, a típica avó tem aquela frase: um dia ainda vais ser padre, ou até o próprio arcebispo. Eu avisei, tu ainda ias ser arcebispo, tu na casa acreditar. Mas sim, sempre me acompanhou. Sempre teve um papel importante na tua vida. Muito bem, olha, espero que tenha sido também um bom momento para ti, pronto, para também perceberes o quanto a tua avó te está grata, não é?
Nós vamos avançar, estamos quase a terminar a nossa conversa e eu prometi no início que falávamos do teu trabalho, da cervejaria, porque é um local onde nós muitas vezes encontramos muitos barulhos, muita confusão, tanto pessoas, pronto, acabam por ingerir o álcool, pronto, e por outros fatores, festas. Não sentes que poderá ser um local que te acaba por afastar de Cristo, ou tu consegues conciliar e não deixar de dar importância a Deus na tua vida? Imagina, eu não só acho que consigo conciliar, como acho que, por mais pequeno que seja, consigo ser um ponto de luz na cervejaria. Desde que eu fui lá, como tipo, sempre afirmei, ser católico, ir à missa e tudo mais, sempre me respeitaram, nunca me faltaram ao respeito com isso, mas também sempre levaram, lá está, um bocado para a brincadeira. Lembro-me uma vez, fizeram tipo uma imagem, até depois foi divulgada, minha, com aquelas imagens de inteligência artificial, como se fosse um papa, mas com a minha cara e com uma cerveja na mão. E lá está, levo aquilo com uma leveza em que, ok, eu aqui não posso entrar a pé juntos, digamos assim, mas continuo a ser um testemunho daquilo que sou, e só por ser aquilo que sou e não dizer que não vou à missa ou impedir ou seja, de me reprimir daquilo que sou, só por essa pequena coisa, esse pequeno pormenor, já consigo ser luz, em que já te chegam pessoas. Epá, Duarte, olha, eu admiro-te muito por seres católico praticante e não sei o quê, epá, eu também já fui, mas não sei o quê, assim, então olha, tipo, é só continuares a voltar a ir, as portas estão abertas na mesma, e acho que nos pequenos pormenores faz a diferença. Acho que é aí. E tu, não só na cervejaria, mas em termos gerais, já te aconteceu alguma vez ser surpreendido e dizeres, uau, tipo, Deus acabou de estar aqui à minha frente através de uma ação, de uma pessoa, de um gesto, e eu não estava mesmo à espera, ou se calhar agora é mais difícil de conseguires lembrar? Sim, isso já é um bocado mais difícil de me lembrar, ou seja, algo que tenha acontecido no meu dia-a-dia. Sim, e tu disseste, isto foi a mão de Deus aqui neste local. Mais difícil. Se calhar, olha, no fim, lá está esta pergunta. Não, posso ficar a pensar e depois no fim digo. Ok, tranquilo. pronto, sem qualquer problema. Duarte, para quem nos está a ver e não costuma ir à missa, nem à catequese, nem ao grupo de jovens, nem ao casarão, nunca fez missão, nem, pronto, variadas coisas, o que é que tu lhes podes dizer? Pronto, porque muitas vezes tem aquele pensamento de quem vai a estes locais reza 24 horas por dia, 7 dias por semana, e depois tu tens um pensamento contra, depois os padres caem-te em cima, vão-me mas é embora daqui porque eu não me sinto bem aqui. O que é que tu também tens a dizer a esses jovens? O que eu tenho a dizer a esses jovens era, lá está, se não, aquilo que se diz às crianças pequenas quando não gostam das coisas, se não experimentarem não sabem. Acho que, por exemplo, até o casarão é um bom disruptor nesse aspecto, em que temos bastantes salas próprias para estudarem, o ambiente é super tranquilo e lá está, não podem pôr defeitos se nunca experimentaram, se nunca foram. Acho que é um bocado isso, darem a oportunidade de irem conhecerem. Se forem, se não gostarem, ok, não condeno. Se não, é continuar aí. É continuar. Exatamente, é uma boa mensagem para quem nos estava a ouvir. Diz-me uma coisa, Duarte. Tu, lá está, já fizeste e fazes parte destes movimentos todos, destas atividades. O que é que te falta ainda a viveres e experienciares enquanto jovem? Ou já te sentes completo e por ti agora está também tudo top? Imagina, eu não me sinto completo. Acho que nunca ninguém se sente completo. Mas também não diria, eu tipo, não descanso enquanto não fizer aquilo. Não, acho que é aproveitar um bocadinho aquilo que é o presente, ir aparecendo, vão sempre aparecendo oportunidades de dinâmicas, desde movimentos a orações a tudo mais, em que me façam aproveitar sempre mais. Acho que é deixar ir, deixar correr, e as coisas vão aparecendo. Por exemplo, este ano tive a oportunidade de ir ao Jubileu. Era uma coisa que eu nunca na vida esperava conseguir. E foi uma experiência que fui para lá sem expectativas,
tipo, era só no eu vou porque o meu irmão está a fazer super pressão para eu ir e quero que eu vá com ele e sai de lá de coração a abarrotar. Portanto, acho que é um bocado isto, aproveitar as pequenas oportunidades, também não deixar passar, mas ir aproveitando essas pequenas oportunidades que vão passando desde a missão país até convívios fraternos e tudo mais. Eu estava à espera que agora dissesse assim no final. E quem sabe, brevemente entrarei no seminário. Ainda não. Ainda não é agora que te consigo cravar. Mas talvez daqui por um tempo. Tínhamos esperanças nisso. Muito bem, Duarte. Olha, resta-me agradecer-te o facto de teres estado connosco. É muito bom sentir também, pelo que percebi de ti, que às vezes podes parecer fisicamente que tens um ar mais sério, mais abrupto, mas sei que dentro desse coração vive realmente um coração mole, um coração que se dá facilmente aos outros e consegue também ser um caminho para as pessoas que muitas vezes andam perdidas e querem encontrar Cristo na sua vida. Por isso, resta-me também agradecer. O que tu disseste é engraçado, porque consigo levar isso um bocado para quando eu tive as minhas praxes na universidade, em que eu era o que fazia o papel de mau e depois chorava babi e ranho quando havia escolhas de padrinhos e coisas assim, e começaram a gozar comigo, a dizer que eu era um ursinho fofinho e tudo mais, e que não parecia nada daquilo que era. Mas sim, basta, eu sou a pessoa mais bondosa que podem conhecer para os outros. Tudo o que for para os outros eu vou sempre tentar ajudar. Às vezes esqueço um bocadinho de mim, é um bocado um dos meus defeitos, mas tenho estado a trabalhar para isso. Mas há bocado falavas-me da curiosidade. Sim, olha. Por acaso lembrei-me de uma, em que uma vez, numa noite de copos, eu passei na Praça do Giraldo e estava um senhor que eu conhecia e outro no chão. E eu fui lá ajudar. E eu conhecia o senhor, então, mas o senhor que é que caiu, não sei o quê, olha, não sei, ele apanhei aí nos copos, ele não bebe há 15 anos, mas hoje decidiu beber. Estava no chão, não se levantava, e eu tipo, mas eu não preciso de ajuda, porque é que ele caiu, ou que tropeçou, ou não? E depois o rapaz, que era bastante tranquilo, disse, bro, o problema não é ele ter caído, o problema é ele não se levantar. E eu ultimamente tenho aprofundado um bocado mais a minha escrita, e até mesmo numa confissão com um padre, falou-me de cairmos, e que podemos cair, e lá está, uma frase que uma pessoa que estava embriagada disse, em que o problema não é ele cair, é não se levantarmos, fez-me sentido depois para escrever um texto do género, o problema não é cairmos, não é termos os nossos baixas de fé, mas sim não fazermos pelo contrário. Eu neste momento pensei que sim, que aquilo tinha sido um momento de Deus, uma obra tipo do Espírito Santo, por causa daquela frase. Acho que foi uma analogia que aconteceu assim recentemente comigo. E foi engraçada. É forte. É bastante. Forte. Muito bem, olha, Duarte, resta-me mais uma vez agradecer-te, mas antes não podemos ir embora sem tu passares a luz a alguém. E porquê é que escolhes essa pessoa para passar a luz? Poderia haver agora. Então eu vou passar a chama à minha grande amiga Catarina Vidigal. Desde já mando já um beijinho. Que importância é que a Catarina tem na tua vida? A Catarina eu conhecia, lá está, também num contexto de universidade. Conhecia na praxe. E foi uma pessoa que apareceu na minha vida quando eu não estava propriamente ligado à vida religiosa e que foi sempre, Duarte, tens de ver os convívios fraternos. E eu, não posso. Ao fim de uns meses, lá havia outra vez os convívios fraternos. Duarte, tens de ir aos convívios fraternos. Não posso. Duarte, tens de vir. Até que eu fui fazer, ela depois, quando fiz, estivemos juntos e desde então tem sido uma grande amiga e um grande pilar, uma grande chama que impulsiona a minha, então daí passar a chama para ela. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Duarte. Obrigado. Quanto a nós, antes de apagares o Spotify ou desligares este vídeo, peço-te que feches os olhos durante 5 segundos. Que parte deste episódio acendeu algo em ti? Pede então a Deus que essa luz não se apague e, quanto a nós, voltamos-nos a ver no próximo episódio. Até lá!